Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos símbolos mais poderosos da história, né? A cruz. A nossa conversa vai ser baseada na obra de Enoch Mafra, e a ideia é olhar tanto para o evento histórico da crucificação quanto para o seu significado teológico, que é super complexo. Vamos nessa? E a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é um paradoxo, né? Pensa bem, como é que um instrumento de tortura, de uma punição brutal e vergonhosa do Império Romano se transforma num símbolo de esperança e de fé para bilhões de pessoas no mundo todo? Como é que essa virada, essa transformação tão extraordinária aconteceu? Bom, para começar a entender isso, a gente precisa voltar no tempo, né? Olhar para os fatos, para os eventos concretos. Então, a primeira parte da nossa conversa vai focar nisso, no o que e no quem da crucificação. É um drama movido por motivações bem humanas, como a gente vai ver. Basicamente, o que aconteceu é que Jesus perturbou a ordem estabelecida, o famoso status quo. Sabe, para os líderes religiosos da época, o que ele dizia e o jeito que ele agia em relação à lei era perigoso, quase uma blasfêmia. Já para os romanos, a história de um rei dos judeus soava como uma afronta, uma subversão, um desafio direto ao poder de César. Ou seja, ele acabou sendo visto como um criminoso, tanto contra Deus quanto contra o Estado. E olha que interessante como a fonte que a gente está usando detalha as responsabilidades de cada um. É quase um colapso de caráter em vários níveis. A gente tem Judas, que entregou Jesus por dinheiro, pura ganância. Depois os sacerdotes, que o entregaram para Pilatos, movidos pela inveja do poder e da influência que ele tinha com o povo. E por fim, Pilatos, que, mesmo achando que Jesus era inocente, entregou ele para os soldados, por pura covardia, com medo de uma revolta e para não perder o cargo, né? E é bem aqui, no meio dessa teia de falhas humanas, que a história começa a virar. São as próprias palavras de Jesus na cruz, lá no Evangelho de Lucas, que marcam esse ponto de inflexão. É como se a gente saísse desse drama humano, cheio de traição e medo, e fosse transportado para uma outra camada, para a interpretação teológica que viria depois. Uma interpretação que vai além da culpa e aponta para algo muito maior. Então, agora a gente muda um pouco a chave. Vamos sair do que é histórico para entrar no porquê teológico. E nessa perspectiva, a crucificação deixa de ser só um acidente trágico, sabe? Ela passa a ser vista como um plano, algo deliberado, uma solução divina para um problema humano fundamental. Olha, essa citação do teólogo John Stott resume perfeitamente o argumento central da teologia. Ela vira o jogo, reformula a questão toda. A ideia é que, por trás de todas aquelas figuras humanas com suas motivações cheias de falhas, existia uma ação divina, um propósito. E esse propósito não era de vingança nem de poder, mas sim de amor. Tá, mas qual era exatamente o problema que precisava de uma solução tão drástica? Bom, a teologia de Paulo, que a nossa fonte explora bem, define o pecado de um jeito diferente. Não é só uma lista de coisas erradas que a gente faz, sabe? É uma condição universal da humanidade, um estado de separação, de ruptura com Deus. E o ponto-chave aqui é que para consertar essa ruptura seria necessária uma intervenção divina, nada menos que isso. Então, segundo a nossa análise, o propósito da cruz tem várias facetas. Primeiro, foi um ato altruísta, feito por nós, e com o objetivo claro, nos conduzir a Deus. Para isso acontecer, a morte de Cristo teria que lidar diretamente com a barreira criada pelos nossos pecados. E como? Através de um mecanismo de substituição. A ideia é que ele sofreu a nossa morte, ou seja, ele tomou para si a penalidade que, na verdade, a gente merecia. Ok, mas a pergunta que não quer calar é: como exatamente a morte de uma pessoa consegue resolver um problema que é tipo cósmico? Bom, ao longo dos séculos, vários teólogos quebraram a cabeça para tentar explicar a mecânica por trás da expiação. Vamos dar uma olhada em como essa ideia foi se desenvolvendo. Pois é, essa é a pergunta que movimentou séculos de debates teológicos. Porque a ideia de satisfação significa que alguma coisa foi paga, ou que uma exigência foi cumprida, certo? Mas satisfez a quem, ou o quê? E é aí que as respostas começam a variar e muito. Basicamente, ao longo da história, surgiram três teorias principais para responder isso. A primeira, bem popular na Igreja Antiga, é a teoria do resgate. Ela dizia que a morte de Cristo foi tipo um resgate pago a Satanás para libertar a humanidade. Depois, vieram outras teorias, mais focadas na lei de Deus, dizendo que a pena pela transgressão da lei precisava ser paga. E tem também a teoria da honra, que defendia que o pecado foi uma ofensa à honra de Deus e por isso exigia uma reparação de valor infinito.
E o mais incrível é que essas ideias não ficaram só nos livros de teologia, não. A forma como a cruz foi interpretada teve consequências que literalmente mudaram o mundo. E agora a gente vai focar em como a crise pessoal de um homem com esse conceito acabou dando início à Reforma Protestante. E esse homem era Martinho Lutero. A nossa fonte descreve ele como alguém que estava numa crise espiritual profundíssima. O tormento dele girava todo em torno de uma ideia: a justiça de Deus. Para ele, um Deus justo só podia ser um Deus que castiga. E a angústia dele era: como é que eu, um pecador, vou encontrar misericórdia na frente desse juiz tão implacável? E a grande virada de Lutero está justamente nesse contraste. Ele saiu de uma visão da justiça como algo ativo, punitivo, a justiça de Deus que condena, para uma visão totalmente nova, a justiça como um presente, algo passivo, ou seja, a justiça que vem de Deus e que a gente recebe pela fé. A sacada foi essa: a justiça de Deus não era algo para se temer, mas sim um presente para ser recebido. E olha, as próprias palavras de Lutero mostram o impacto absurdo e libertador que essa descoberta teve na vida dele. Não foi só uma mudança de ideia, uma coisa intelectual, foi uma experiência que transformou tudo, que redefiniu a relação dele com Deus e que, no fim das contas, deu início a um movimento que mudou a história da Europa para sempre. Foi a partir dessa descoberta que Lutero formulou o que ele chamou de teologia da cruz. E ele colocou essa teologia em oposição à outra, que ele chamou de teologia da glória. A diferença é simples. A teologia da glória é aquela que procura Deus no poder, no sucesso, nas coisas grandiosas e visíveis. Já a teologia da cruz de Lutero diz o contrário. Ela insiste que Deus se revela de verdade no lugar mais improvável de todos, na fraqueza, na humilhação e no sofrimento da cruz. Bom, e agora, para a gente fechar o nosso raciocínio, vamos juntar todas essas pontas: a história, a teologia, o impacto cultural, tudo isso para a gente entender a cruz como símbolo e também como substância. Se a gente parar para pensar, o caminho que a gente percorreu aqui foi impressionante, né? A gente começou com um evento histórico bem brutal, um tipo de execução cruel reservada para os piores criminosos da época. Daí a gente viu como esse evento foi reinterpretado e se tornou uma solução teológica profunda. E, por fim, vimos como essa ideia teológica acabou servindo de gatilho, de catalisador para uma revolução religiosa e política gigantesca. Então, resumindo a história toda, o que era um símbolo de fracasso, de vergonha pública, foi completamente ressignificado. Ao longo de 2000 anos, a cruz se transformou num símbolo cheio de camadas, representando amor, sacrifício, redenção, enfim, a própria essência da fé cristã para milhões e milhões de pessoas. E a reflexão que fica no final é essa: o que significa um único evento na história carregar tantos mundos de significado? Como uma coisa só pode ecoar de maneiras tão diferentes através dos séculos? Fica aí a pergunta. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente hoje.